Hoje eu decidi ligar essa câmera, simplesmente gravar. Não sei o que eu vou falar, não sei o que vai sair, né? Mas às vezes a gente quer a todo momento, sabe, melhorar, progredir, e às vezes a gente só precisa descansar. Descansar das pessoas, descansar da rotina, descansar aí desse mundo louco, né? E a gente foi programado aí para sempre estar buscando mais, né? Às vezes você tem alguma meta, né? E atinge essa meta, mas logo depois você fica insatisfeito, cara. Fica insatisfeito, quer mais e mais. E parece que a gente foi acostumado a viver num mundo de recompensas, né? Onde a gente só faz algo para poder ganhar alguma coisa ou então conquistar alguma coisa, né? Sendo que tudo que a gente precisa, tudo que a gente realmente precisa, né, está dentro da gente, cara. Então a gente sempre olha para as coisas externas buscando algo a mais, algo melhor. A gente acha que a felicidade está fora da gente, né? Está em algum local ou em alguém, sendo que a felicidade, né? As coisas que são necessárias está dentro da gente, cara. A gente busca fora, mas está dentro, né? E tudo que a gente se concentra, tudo que a gente coloca a nossa energia tende a aumentar, né? Então, se você está nesse pensamento, né, de eu preciso, eu quero, às vezes você se afasta do seu objetivo, né? Então, eu tiro isso pelas minhas experiências, né? Muitas vezes eu quero atingir uma meta financeira, atinjo essa meta e vejo que eu tive a capacidade de atingir aquela meta, seja se for rápido, se foi um pouco mais devagar, eu atinjo aquela meta sempre antes, às vezes, do tempo esperado, e às vezes a gente deixa levar pela emoção e acaba perdendo aquilo que conquistou, né? E eu tô falando isso tanto de investimento quanto em outras coisas na vida, né? Às vezes a gente precisa saber esperar o momento certo. E não vai vir algo do céu, não vai vir algo milagroso para dizer o tempo certo pra gente, entendeu? A gente tem que aprender a sentir, tem que aprender a visualizar as coisas, sabe? E hoje, apesar de ter sido um dia bom, agora no final tá sendo péssimo, cara, sendo péssimo, tudo por conta de escolhas, né? E às vezes saber esperar um momento, que for 5 minutos, 10 minutos, uma hora, faz toda a diferença na sua vida. Então não atropele as coisas, que não bota a carroça na frente do boi, né, para ser mais entendível aí. Quando você precisa esperar, às vezes a gente sabe que precisa esperar e mesmo assim fica naquela ansiedade, naquele imediatismo de querer aquela situação naquele momento, né? Eu já disse em alguns vídeos que a tecnologia acaba contribuindo para isso, porque hoje a gente tem tudo na palma da mão. Nós temos a facilidade de conquistar as coisas através do celular, comprar, vender, trabalhar, né? Então a gente acaba tendo as coisas no imediato, porque a internet é na hora. Você pesquisa algo no Google hoje, na hora ele aparece ali, tá? Até a internet mais lenta, você vai pesquisar e na hora você vai ter aí a resposta. Então a gente já acostumou com isso, pelo meu entender, tá? E isso a longo prazo, até mesmo a curto prazo, gera sofrimento, né? Porque quando você quer tudo na hora, a gente, sei lá, cara, a gente, sabe, perde aquela essência, né? De ter paciência, de ter resiliência e
em algum objetivo, em algum negócio, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um comércio, investe um determinado valor e às vezes quer aquele lucro na hora, quer aquele lucro ali no mesmo mês e tal, sendo que não é assim que funciona. E às vezes você não ter aquele resultado que você tanto espera vai te frustrar, vai fazer você tomar atitudes que não condizem com a sua realidade, e o resultado a gente já sabe, o resultado vai ser ruim. Então é necessário a gente ter uma calma, ter uma cautela e ter uma inteligência para poder analisar nossas escolhas, cara. Entendeu? Eu falando parece tão simples, mas na hora do ato ali, na hora que a gente está agindo, e muitas vezes no automático, que a gente percebe que nós estamos fazendo da maneira errada, uma coisa tão simples, né? E eu fico parando para pensar, às vezes as coisas acontecem no prazo de uma semana aí, às vezes coisas que levaria para acontecer num mês, mas e acontece em uma semana, só que a gente não tem a paciência, fica ansioso. Nossa, se eu fui capaz de fazer determinada coisa em uma semana, então eu posso fazer em um dia, eu posso fazer em 3 dias. Eu não sei o que dá, cara, mas eu sei que é a ansiedade, eu sei que é a ganância, eu sei que é a vontade, sabe, de ter aquela dopamina ali, sabe, barata no seu sangue, no seu cérebro. Então fuja disso, é o conselho que eu te dou. Quando você se ver ansioso, se ver depressivo, ou seja, em qualquer situação, até mesmo em situação de euforia, de muita alegria, em excesso, eu quero dizer, respira fundo, que eu sei que isso vai ajudar. E esse vídeo é uma lição para mim mesmo, cara, para mim mesmo. Eu sei o que fazer, eu sei o que é preciso, mas eu não aplico 100% das coisas na minha vida, sabe? Eu chego a aplicar, mas eu não fico. Às vezes eu preciso aplicar durante o dia inteiro, eu aplico durante quase o dia inteiro, mas no finalzinho a gente vê que não aprendeu ainda. A gente precisa aprender muito, a gente precisa treinar bastante para ser uma pessoa melhor, para poder agir de forma melhor e às vezes não ter estresse consigo mesmo pelas suas escolhas, cara. Às vezes hoje mesmo eu me estressei com as minhas escolhas, cara. Tava tudo indo bem, melhorou mais ainda. E o fato de eu não saber esperar, eu não ter respirado fundo, eu não ter acreditado que eu mesmo era capaz de, né, de fazer o mesmo feito em outros momentos, cara. Eu precisava às vezes agir no impulso, então eu acabei agindo no impulso. E quando eu falo isso, galera, eu não falo assunto específico, porque é em qualquer assunto, entendeu? Isso em várias coisas, cara. Se você não age com consciência em pequenas coisas, não é nas grandes coisas que você vai agir, entende? Então a gente tem que mudar do pequeno, a gente tem que fazer diferença no pequeno para poder no grande a gente conseguir ter consciência, ter cabeça para poder lidar com a situação e com as responsabilidades que as coisas grandes dão pra gente, tá? Desculpa aí se eu estiver falando alguma coisa que vocês não estiverem entendendo, mas é o que tá aqui no meu coração. Se você não entendeu alguma coisa, pode deixar nos comentários, sabe? Mas eu acho que vai chegar nas pessoas certas esse vídeo, e às vezes você pode estar passando por isso, tá? Então eu sei que eu preciso ter uma redenção em minha vida, sabe? Eu não falo de religião, eu não falo de nada supersticioso, eu digo da nossa consciência, pessoal, sabe? Às vezes a gente busca riqueza, busca coisas materiais, busca pessoas, mas a gente não está bem com nós mesmos, a gente não está resolvido com a gente mesmo, então a gente sempre vai se frustrar, cara, sempre, porque se a gente não está dando o melhor pra gente, quem dirá dar o melhor para os outros, né? E muitas vezes você procura dar o melhor para as pessoas do que para si mesmo. Eu te garanto que você já deve ter feito isso, né? De às vezes uma visita chegar na sua casa, aquele copo que você nunca usou, aquele copo chique, uma taça que você nunca deu importância, você vai servir para aquela pessoa, porque é o melhor que você tem na sua casa.
E por que você não dá o melhor para você em primeiro lugar? Eu não estou falando para você ser egoísta, sabe? Mas por que você não busca o melhor para você primeiro, para depois agradar outras pessoas? Então, às vezes, a sua vida não está indo para frente porque você está agradando alguém, porque você está querendo ser bonzinho com alguém e porque você está querendo ser quem você não é. Seja você mesmo, entendeu? Haja por você em primeiro lugar, faça por você e as coisas virão naturalmente, ok? Então é isso que eu tenho para dizer. Desculpa aí pelo desabafo, tá? É mais um vídeo no canal mesmo, desse jeito aí. E espero estar com vocês aí nos próximos vídeos, tá? Então, aquele abraço, até o próximo vídeo. Amanhã de manhã a gente está junto de novo para a próxima reflexão, ou seja lá o que for, beleza? Então, viva o hoje e faça o seu melhor no hoje e busque sempre ser melhor do que ontem, galera. Tá? Não importa se você evoluiu 1%, mas seja melhor do que ontem e você já vai estar fazendo grande coisas aí para o universo, para o mundo e por você, beleza? Então, aquele abraço, até o próximo vídeo, fui!